e nós vamos direto para a palavra de Deus. Comecei a escrever um pouco, pensando numa série, quem sabe, que eu chamei de Jesus Tutorial. Por quê? Porque o Evangelho de Lucas, apresentado por ele, é uma narrativa e uma investigação que Lucas faz acerca dos fatos acontecidos acerca de Jesus. E começa mostrando o ministério de Jesus, mostra sobre a promessa, o nascimento, fala sobre João Batista anunciando e então apresenta Jesus no momento em que ele é batizado. Jesus vai para o período onde que ele é tentado por Satanás, já no capítulo 4. Aí no finalzinho do capítulo 4, no capítulo 5, Jesus começa a manifestar o seu ministério, primeiro em Nazaré, quando ele fala no meio da sinagoga, lendo um texto de Isaías, texto profético de Isaías, texto que diz que o Espírito do Senhor está sobre nós. E esse Espírito do Senhor, ele vai apregoar agora uma novidade, uma salvação para o cativo, ele vai apregoar o ano aceitável do Senhor, e Jesus então se declara, esta profecia se cumpre hoje. Naquele momento, Jesus começa então o seu ministério. Dali ele é já tirado de Nazaré, ele tem que sair, ele vai parar em Cafarnaum, aí ele cura a sogra de Pedro, e aí então ele vai para a pesca maravilhosa. E a gente já está no capítulo 5 de Lucas. E aí na pesca maravilhosa, o que acontece? Vamos lembrar da história, da cena. Jesus está lá na praia, empurrado pela multidão, ele sobe num dos barcos, e começa a ensinar dali. Os homens que estavam nos barcos recolhendo as suas redes tinham trabalhado a noite toda e não tinham pescado nada. Então Jesus vira para Simão, Pedro e diz, joga a rede. E aí ele joga a rede. E começa a tirar peixe, um monte de peixe. E aí Pedro, ele cai a ficha, ele tem consciência de quem é esse homem, de quem é Jesus. E então a primeira reação de Pedro é, olha, se afasta. Porque eu sou pecador. E você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus convida ele para caminhar e diz assim, Pedro, eu vou fazer você pescador de homens. E então Jesus começa uma série de lições no Evangelho de Lucas, a partir de Lucas 5, onde ele vai nos mostrar o que é ser um pescador. Há pelo menos 5 movimentos no Evangelho de Lucas, onde a ação de Jesus é praticamente pedagógica. E essa é a primeira lição. Por isso que eu chamei de Jesus Tutorial. Vamos aprender a ser pescador. O primeiro tutorial de Jesus é o que ele começa a ensinar a partir do versículo 12 até o versículo 16, o texto que eu quero ler para vocês, que diz assim, estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Quando viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e rogou-lhe, se quiseres, podes purificar-me. Aqui tem um paralelo muito direto à cena que aconteceu um pouquinho antes que eu narrei para vocês. Pedro, quando tem consciência de quem é Jesus, se afasta. Se afasta de mim, Senhor. Mas este homem coberto por lepra, que é um tipo de doença que na época o obrigava a permanecer afastado das pessoas, ele não podia entrar nas cidades, quando um leproso entrava na cidade, ele era perseguido, crianças gritavam avisando que tinha alguém com lepra, eles eram muitas vezes apedrejados, afastados, obrigados a se esconder novamente nos redutos onde os leprosos ficavam. Eles tinham que ficar à margem, eles precisavam ficar fora da cidade. Mas esse leproso, vendo Jesus e sabendo quem ele é, faz o movimento contrário. Ele se aproxima. Ele vai até Jesus. Está lá. Jesus estando numa cidade, passou então um homem coberto por lepra. Quando viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e rogou-lhe, se quiseres, pode purificar. Jesus estende a mão e toca nele, dizendo, quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou. Então Jesus ordenou a este homem,
Não conte isso a ninguém. Não conte isso a ninguém. Mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Todavia, as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que multidões vinham para ouvi-lo. Multidões vinham para ser curado de suas doenças. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Vamos ter mais um momento de oração. Baixe sua cabeça. Peça a Deus para falar contigo essa manhã. Que esse texto bíblico possa te trazer boas lições. Lições para a gente colocar em prática na nossa vida. Como cristão, como igreja. Pai amado, Deus bendito, obrigado, Senhor, por esse texto, por essa história tão antiga, mas tão atual. Que aquilo que nós possamos refletir, estudando esse texto, possa de alguma forma se transformar em ações, possa de alguma forma se transformar em hábitos, possa, Pai, através do Teu Santo Espírito, impregnar nossas vidas, impregnar nossa igreja, para que possamos, Pai, aprender essas lições e ser um pescador de homens. Em nome de Jesus, amém. Bom, o tempo de Jesus era bem diferente do nosso, é verdade. Mas os paralelos que podemos fazer com as histórias, a interpretação que podemos ter, percebendo aquilo que acontecia no passado e como acontece hoje, nos ajuda a perceber que, de fato, são lições para hoje sim, para o presente. Não estão lá no passado. A gente não lê um texto bíblico e porque ele é antigo, a gente entende, isso só servia para o tempo de Jesus. Não, ele é atual. Ele fala comigo, com você hoje. E aqui nesse texto é Jesus tentando ensinar Pedro, dando uma lição para ele do que é ser um pescador de homens. A grande questão aqui é, Pedro vai aprender talvez? Será que Pedro vai colocar em prática as coisas que ele vai aprender com o Senhor Jesus? A outra questão é, nós que agora lemos o texto bíblico, depois de 2000 anos, temos a mesma intenção de Pedro, de querer ser pescador de homens, como ele de fato convidou Pedro a ser? Será que isso nos atrai a nossa igreja? Será que eu e você temos a mesma disposição de sermos pescadores? De sermos pessoas que abraçam o pecador? Pessoas que vão até o pecador? Pessoas que simplesmente acolhem aqueles que estão à margem? E olha como é a lição de Jesus. A primeira coisa que Jesus deixa bem claro é que para você ser pescador de homem, você precisa de uma conexão real. Jesus não tem um texto bíblico, um único texto bíblico, uma única vez que Jesus faz uma cura por WhatsApp. Só uma vez só, em que o homem está chamando Jesus para curar a sua filha, e então ele fala, não, eu não mereço que você entre na minha casa. E aí Jesus fala, olha, pode ir para casa então, que ela já está curada. Em todas as outras vezes, há uma conexão, há um contato, há um experimento de relação, sempre, em todos os outros momentos da Bíblia. O que nos faz perceber que é uma exceção, porque na regra há uma conexão verdadeira entre a pessoa de Jesus e as pessoas que ele está atingindo. Esse texto, por exemplo, no versículo 13 diz que Jesus estendeu a mão e tocou nele, dizendo, quero, seja purificado. E nós estamos falando de uma pessoa leprosa, uma pessoa que não deveria ser tocada. Socialmente, não era indicado, não era aceitável que uma pessoa comum tocasse em um leproso. Socialmente, nós estamos falando numa coisa gritante. Socialmente, o que Jesus fez era errado. Para a sociedade, colocar a mão em alguém como um leproso era um problema. E conexão real
verdadeira com pessoas passa pelo estranhamento de alguns. Sempre. Sempre. Nós vamos relacionar com as pessoas, nós vamos conversar com pessoas, nós vamos dar carona para a gente vai sentar numa padaria para conversar, nós vamos receber nas nossas casas, nós vamos receber pessoas nesses bancos, nós vamos orar por pessoas que socialmente muita gente vai dizer para você assim, não, peraí, você junto dessa pessoa? Porque socialmente pode não ser aceitável, mas é o que Jesus nos ensina. O leproso era para viver à margem, não era para estar na cidade. Mas com Jesus ele estava. O leproso era para ser ignorado, para ser enxotado. Mas Jesus toca nele. Para ter conexão, você vai ter que passar, talvez, por cima do seu ego. Para ter conexão, a igreja precisa passar por cima do status quo. Porque temos que tocar nos leprosos. Temos que tocar nos marginalizados. Como igreja, para sermos pescadores, temos que tocar naqueles que a sociedade desconsidera. Que talvez os presbiterianos não gostem. Temos. E o convite de Jesus é esse. Ele está dizendo para Pedro, Pedro, está comigo mesmo? Quer ser pescador? Pescar homens? Então, a gente vai ter que tocar em algumas pessoas. Pedro podia até resistir, mas Jesus, num leproso, vamos tocar num leproso. Vamos fazer o que ninguém no judaísmo aceitava. Vamos fazer o que ninguém fez até agora. Vamos fazer o que todo mundo acha que poderia, vamos orar por ele. Não adianta, tem que ir lá e tocar nele. Vamos mandar uma oferta para ele. Não, tem que ir lá e tem que tocar, tem que abraçar, tem que beijar, tem que estar junto, tem que acolher, tem que receber, tem que ser gentil, tem que ser amoroso. Tem que ter uma conexão real. É uma lição de Jesus. Não é uma lição minha. Eu não estou dizendo para você o que eu acho. Eu estou dizendo que Jesus está nos mandando fazer como igreja. Como pescadores. É o tutorial dele, não é o meu. E ele está ensinando Pedro. Ele está ensinando seus discípulos. Ele está nos ensinando. Não importa. Não importa o que as pessoas diziam para Jesus. Ele se envolvia. E era por isso que Jesus tinha famas que eram tão complicadas para os dias de hoje. Jesus era chamado de beberrão. Jesus era chamado daquele que se senta com pecadores. Detalhe, aquele que se sentava com pecadores, na visão de quem dizia isso, era na visão de quem era como os pecadores. Eles não estavam dizendo que Jesus apenas se relacionava. Não, você está sentado para conversar com aquele pessoalzinho, no mínimo ele está metido naquela coisa também. Falavam mal dele, difamavam ele. Não era à toa, é porque ele tocava nas pessoas, ele conversava com as pessoas, ele sentava à roda do poço para conversar com uma mulher samaritana. Para todo mundo isso era horrível, não podia. O homem conversando com uma mulher, um homem judeu conversando com uma mulher samaritana, que era uma outra sociedade que tinha conflitos, como brasileiros e argentinos, às vezes, como tem um ranço, uma certa retaliação, ou como a palavra que está sendo mais usada hoje em dia, né, polarizados. Né? Eles eram extremos, mas Jesus se sentava. Então, para ter conexão real, se prepare para passar pelo seu ego, se prepare para talvez ser criticado e difamado algumas vezes, se prepare para fugir do status quo. A grande questão é quem são os leprosos? Onde eles estão? Quem são os marginalizados? Eu tenho certeza, o que eu vou dizer aqui é um pouco absurdo, mas eu tenho certeza que você conhece alguém que talvez você tivesse vergonha de trazer aqui.
num domingo de manhã. Que se essa pessoa viesse com você, você pensaria assim, será que vão pensar? Isso passa pela nossa mente. E eu queria convidar você a não se importar com essas coisas. Porque precisamos de conexão real. Temos que nos encontrar. Temos que ter contato. Temos que ter relação. Uma segunda coisa que Jesus nos ensina é que não basta apenas ter conexão com as pessoas. Não basta apenas encontrá-las, não basta apenas se relacionar com elas, não basta apenas viver uma realidade onde há um encontro. Depois do encontro tem que ter um aprofundamento, tem que ter algo diferente. Tem que ter um ensino. Tem que ser um estudo aprofundado. Por que eu digo isso? Olha só, no versículo 14, Jesus então ordenou para ele, primeiro, não conte isso a ninguém. Por que Jesus faz isso? Jesus faz isso porque o interesse ali não era propaganda. A fama de Jesus já estava crescendo. Mas é interessante como às vezes, quando coisas acontecem, a primeira coisa que a gente pensa é na propaganda, né? Vamos contar, vamos fazer, né, um outdoor e colocar na fachada, olha, aqui foi curada uma pessoa, ou aqui foi restaurado, eu sou presbiteriano. A gente faz alguma coisa do tipo e publica para a gente divulgar. Não, Jesus não está preocupado com isso. Não que isso seja ruim, mas o fato não era a preocupação de Jesus. A preocupação de Jesus era outra. Vá mostrar-se ao sacerdote, ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. O que Jesus está fazendo aqui é a parte do ensino. Jesus está trabalhando o Antigo Testamento, está trabalhando as leis mosaicas, está evocando todo o conhecimento dele acerca dos procedimentos de sacrifício, de purificação que existiam no tempo de Moisés, que através dele Deus estabeleceu para o seu povo, e Jesus está dizendo para o leproso, olha, você foi curado. Agora, vamos fazer o que as Escrituras dizem acerca da sua cura. O que a lei dizia? Que quando um leproso era curado, ele procurava o sacerdote do templo, fazia uma oferta, e o sacerdote examinava ele, fazia um exame nele. E quando era feito esse sacrifício, e depois com o aval do sacerdote, fazendo esse exame nele, ele dizia para o povo que ele não estava mais leproso, e agora ele podia voltar ao convívio social. O que poderia acontecer era o leproso, agora eu estou curado, agora que eu fui curado, eu não quero mais saber. Deixa eu ir para o meio do povo, deixa eu avisar todo mundo, deixa eu contar essas maravilhas e pular a parte da instrução. Se ele fizesse isso, as pessoas poderiam até ver que ele estava melhor de saúde, mas não ia dizer que ele tinha sido curado. E você sabia que isso acontece muito? Quantas pessoas entram para o convívio da igreja, chegam para uma conexão real com a comunidade, vivem no meio da comunidade e têm uma sensação de cura. Cura dos seus pecados, cura dos seus vícios, cura de mazelas que ele traz no seu dia a dia, de problemas que ele carrega na sua vida, coisas que perturbou durante tanto tempo, de repente ele se sente saudável. E aí sabe o que acontece? Pula a parte da instrução e vai se apresentar para o povo. Porque Deus fez isso na minha vida, porque consertou. Calma, vamos estudar a Bíblia junto? Está tendo uma classe de doutrinas agora, estamos estudando as doutrinas da igreja presbiteriana, estamos conhecendo uma por uma dessas doutrinas. Não, Deus me curou, vamos para a classe de discipulado? Não, Deus me curou e não sei o que lá, não preciso mais disso. Olha, vamos para o grupo pequeno, onde a gente estuda as escrituras juntos, vamos participar dos cultos. E não, eu já estou curado. E sabe o que acontece? Não era uma cura. Era um sentimento bom, talvez. Era uma mudança emotiva, movida pela emoção. Mas não houve. Tem que ter um ensino. Tem que ter uma conexão real. Ela tem que existir. Mas, paralelo a isso, tem que ter um estudo aprofundado. Temos que estudar as Escrituras Sagradas. Quando? Sempre.
Em que lugar? Nas oportunidades que a gente tem. Temos escola dominical, como igreja, a gente oferece oportunidades. É o que a gente faz. Culto do domingo de manhã, escola dominical às 9 da manhã, os grupos de discipulado que a gente tem de quarta-feira, ou agora a gente começando de novo, os grupos pequenos dos lares. São momentos em que a gente se encontra para poder estudar a Bíblia. Aqui, no culto, de uma maneira mais impessoal, vocês apenas absorvem. Mas nos outros grupos, pastor, eu não entendi isso. Dá para o senhor repetir? Pastor, aquilo que o senhor falou no culto, no domingo, eu guardei e eu queria entender melhor, porque eu já ouvi de outro jeito em outro lugar. Ah, vamos explicar. Aonde a gente tem um embate, onde a gente tem um diálogo, onde a gente pode conversar livremente, sem se preocupar com o horário, com o tempo, onde a gente pode começar a estudar juntos uma coisa e continuar depois, marcar outros encontros, dar uma sequência. É diferente. Todos esses momentos são importantes, mas uma coisa é certa. Não dá para pescar homens sem ensinar a Bíblia. Não dá. Jesus está ensinando Pedro, está ensinando a todos nós. Se você está montando uma pescaria, leva com você a intenção de atingir pessoas diretamente e a intenção de ensiná-las. É preciso ensinar as Escrituras Sagradas. Ensinar o plano de salvação. Ensinar toda a história do povo judeu. Ensinar como Deus agiu em toda a história e como Ele foi o Deus soberano em todos os momentos, desde a criação até os dias de hoje. Ensinar a fazer a leitura do nosso tempo e pegar a Bíblia junto com o jornal de hoje e conseguir perceber o que Deus faz no mundo e o que a Bíblia nos ensina acerca do que Ele faz no mundo. Ensino aprofundado, estudo aprofundado. Mas tem mais. Jesus ainda tem uma outra lição para dar para Pedro e para todos nós. Se você quer ser pescador de homens, o tutorial de Jesus diz que você também precisa ser dedicado na oração. Finalzinho desse texto, versículo 16 diz: mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. E deixa eu explicar essa frase. A tradução no português dá a impressão de que logo após esse evento, Jesus se retirou para orar. É assim que a gente lê, e no português é assim que dá para entender. No entanto, existe uma questão curiosa nesse texto. É que a adversativa que você tem ali, o mas, para a gente, quando lê o texto original, dá uma indicação de que constantemente Jesus se retirava para orar. É uma ação inacabada. Não terminou. Ele nunca acabava essa ação, porque era o costume de Jesus orar. Jesus estava sempre em momentos de oração. Algumas vezes ele ia sozinho. Algumas vezes ele levava seus discípulos. Mas o fato é, Jesus tinha constante momentos de oração. A gente pode se lembrar, talvez, na narrativa de Lucas, a gente está no capítulo 5. Um capítulo antes desse, o capítulo 4, Jesus passa por 40 dias. 40 dias no deserto, falando com Deus. Jesus tinha na sua trajetória de pescador momentos de oração. E é incrível. Nós somos, eu diria que o cristão em geral, ele é muito petulante. Nós somos, porque nós temos a impressão de que, como nós vimos no texto no começo, quando Davi, no início da liturgia, quando Davi atribui ao Senhor a vitória que ele vai ter sobre Golias, era porque Davi tinha essa confiança em Deus. Nós não oramos muito porque, em geral, a confiança está em nós. A gente, no lugar de Davi, provavelmente diria: quem que é esse Golias? O que ele está falando? Deixa que eu vou com as minhas pedrinhas e vou dar um jeito nessa história.
porque a gente tem a consciência de que devemos ser pescadores de homens. Ótimo, isso é bom. Vamos ser pescadores de homens, vamos fazer a obra, vamos fazer as coisas, mas no geral nós vamos fazer isso sem conversar com Deus. E a gente tem que falar com o dono da pescaria. A gente tem que falar com ele. Se nós queremos, se nós queremos agir de acordo com a vontade dele, a gente tem que perguntar para ele. Momentos de oração. E eu acho que essa aqui deve ser, na minha conta aqui, rapidão assim, deve ser a sexta ou 7ª vez que eu devo estar falando sobre oração numa mensagem bíblica. Só esse ano. E eu vou continuar falando, querido. Eu vou continuar falando. Enquanto eu perceber que a oração é algo que tem faltado no nosso meio, eu vou continuar falando. Que esse é o papel do profeta de Deus. A gente fala aquilo que Deus fala. Falta oração. E sobre isso, vou lembrar vocês. O conselho dessa igreja, toda segunda-feira, se reúne para orar por vocês. Todas as segundas. O objetivo, orar pela igreja. Apenas esse. Orar pela igreja. Perguntar a Deus, Deus, o que o Senhor quer para o Jardim América? Deus, o que o Senhor quer fazer na nossa igreja? Deus, como o Senhor quer que nós trabalhemos na sua igreja? Deus, qual é o próximo passo? E aliás, nessa segunda-feira, o conselho conversando comigo estendeu isso. Você quer orar pela igreja também? Quer colaborar com o conselho? As portas estão abertas. Vamos orar juntos. Orar pela igreja. Esse é o objetivo específico, exclusivo. Podemos orar em outros momentos sobre outras coisas, claro, sempre. Aliás, pedidos de oração, sempre. Pode mandar, sempre perguntem, sempre falem. Compartilhem conosco, com os presbíteros, pastores, diáconos, seus pedidos de oração. A gente sempre vai estar orando. Mas na segunda-feira à noite, o objetivo é orar pela igreja presbiteriana Jardim América. Esse é o objetivo. Orar. Se não orarmos, não vamos entender. Se não orarmos, não vamos conhecer. Se não orarmos, não vamos desenvolver sensibilidade para perceber aquilo que tem que ser feito. A grande questão é, Jesus estava numa multidão, numa cidade, e de repente um leproso chega falando com ele. O que faz Jesus ter sensibilidade? O que faz Jesus perceber essa é a hora? O que faz Jesus entender, eu preciso dar atenção para esse homem? A oração. Quando nós oramos, o nosso coração se aproxima de Deus. Quando nós oramos, nossos ouvidos estão mais atentos àquilo que Deus está falando. Quando nós oramos, a pessoa de Deus é mais latente em nós. A oração nos deixa íntimos de Deus. Eu vou dar um exemplo disso do nosso dia a dia, tá bom? Vai ficar bem fácil para você. Quem é casado aqui vai entender bem isso. Os adolescentes não vão entender nada. Mas imagine você, durante um dia seu normal. Você sai de manhã para trabalhar e só volta no final de tarde. Num dia comum, talvez passe o dia inteiro sem falar com a sua esposa. Agora imagine a situação, você sai para trabalhar, chega no seu serviço, ligou o computador e não sei o que lá, arrumou algumas coisas, aí antes talvez você tenha o hábito de fazer uma oração antes de começar o trabalho mesmo, e aí você pega o celular, abre lá um áudiozinho no WhatsApp e manda um recado para sua esposa. Não sei como você chama a sua esposa, eu tenho mania de chamar a minha de amor. Amor, ou anjo, às vezes eu falo anjo. Anjinho, estava aqui orando e me lembrei que hoje você tem um exame para fazer no médico. Então, eu aproveitei e orei por você, tá? Você tem um bom dia. Não esquece de mandar um recadinho depois que você sair do médico. Início do dia. Lá para o meio-dia você para almoçar. E aí você está lá no almoço, vai com alguns colegas e tal. E aí você voltou para a empresa um pouquinho mais cedo, uns 10 minutinhos. Aí você parou e mandou um outro áudio para sua esposa. Viu, você não mandou nenhum recado para mim? Como é que foi lá no médico? Está tudo bem? Eu te amo, viu? Não vai esquecer de me mandar depois um recadinho sobre o médico.
E aí você fala mais uma vez com sua esposa. Lá para as 3:30 da tarde, você manda mais um áudio para ela, falando mais alguma coisa carinhosa para ela. Só quem é casado sabe a diferença do final do dia, em que você passou o dia todo sem falar com a sua esposa, e o final do dia em que você pelo menos 2 ou 3 vezes mandou um recadinho carinhoso para sua esposa, se lembrando dela. A diferença costuma vir mais à noite, mas o fato é que a proximidade traz mais intimidade. O resultado é outro. Quando você volta para casa, você tem 2 tipos de esposa te esperando. Aquela que você não conversou o dia todo e aquela com quem você teve um certo tipo de intimidade o dia todo. A oração traz intimidade com Deus. E se você tem sentido seco, árido, se parece que quando você lê a Bíblia, Deus não fala com você, se a impressão que você tem de que as coisas estão acontecendo na sua vida e a impressão é que você está brigando sozinho, eu queria dizer muito claramente que a primeira coisa que você precisa fazer é inserir a oração na sua prática diária. Falta isso. E eu diria mais. Falta inserirmos oração na prática diária da nossa igreja. Nós, eu e vocês, precisamos nos encontrar para orar. Precisamos. A oração não é uma coisa só para o homem com Deus. Jesus Cristo ia para lugares solitários e orava. Necessariamente ele não estava solitário orando. Algumas vezes sozinho, outras vezes ele chamava alguns dos discípulos. Porque a oração em comunidade é importante para a intimidade da igreja com Deus. Por isso, às segundas-feiras, o que acontece nessa igreja aqui é exatamente o que aconteceu em todos os principais movimentos avivados que existiram na história da igreja no mundo. Pessoas se reuniram para orar e conversar com Deus. Foi assim que começou. Foi assim que começou a jornada de Billy Graham, foi assim que começou o movimento da Rua Azusa, foi assim que começou o movimento de John Wesley, foi assim que começou o movimento com Jonathan Edwards, Charles Spurgeon e tantos outros. Você pega os diários de todos esses homens, até mesmo do Ashbel Green Simonton, se você pegar todas essas histórias de todos esses homens, todos os movimentos, tudo que Deus fazia, tudo que Deus preparou, todas as portas que Deus abriu, todos os movimentos que a igreja se envolveram, todos os resultados de transformação, de mudança da história do mundo começaram com a oração. O ministério de Jesus começou com 40 dias de oração. E ele, Filho do Deus vivo, 100% homem e 100% Deus, não ousou iniciar a sua caminhada ministerial sem oração. Quanto mais nós, homens, limitados, pecadores, vamos dar um passo sem ouvir a voz de Deus? Não dá. Temos que começar com a oração. Bom, para a gente poder entender como se aplica tudo isso, a gente precisa fazer algumas constatações. Isso que eu quero dizer não são lições do texto bíblico, mas é uma constatação. Quando a gente lê, é fácil nós percebermos isso. A primeira constatação é o que está bem no começo do texto. Estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Primeira constatação: existem doentes na cidade. Existe gente doente por aí. Tenha certeza disso.
Eu não sei por onde você anda, eu não sei como que é o seu dia a dia, eu não sei talvez quais as pessoas que você se relaciona, mas deixa eu dizer uma coisa para você, existe doente na cidade, existe gente doente por aí, existe gente doente que você conhece, doentes emocionalmente, gente quebrada emocionalmente, gente quebrada talvez nas experiências que teve da vida, casamentos que não deram certo, tentativas que se frustraram, profissão que não está correta, que a pessoa se sente fora do eixo, porque deveria estar trabalhando uma coisa, está trabalhando em outra, não consegue se recolocar profissionalmente, ou que está com as finanças quebradas, ou que está passando por problema, mas tem gente doente à sua volta. Tem gente doente. Está por todo canto, está em todo lugar, está no meio da sua família, está na sua casa, está no seu vizinho, está no seu trabalho, está na sua escola. Tem gente doente na cidade. E se não percebemos, há duas coisas. Ou a Bíblia está errada, ou você não é pescador. Ou uma ou outra. Mas tem gente doente na cidade. A gente tem que ter atenção. Se você estiver sensível com Deus, em oração, você vai perceber essas pessoas tão óbvio como um leproso andando no meio da cidade. Tão óbvio. Segunda constatação que a gente faz no texto bíblico, todavia as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que as multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças. Segunda constatação, as multidões procuram ouvir e ser curadas. Vamos lembrar do tutorial de Jesus? Qual que era a primeira lição do tutorial de Jesus? Uma conexão real. Ser curadas. Qual era a segunda lição? Um estudo aprofundado. Eles vinham para ouvir os ensinamentos de Jesus. Existem doentes. Existe pessoa procurando o que a igreja tem para oferecer. Em outro momento, Jesus diz, olha, os campos estão prontos. Eu preciso de gente para trabalhar. Eu só estou precisando de gente para colher. Porque está pronto para colher. Se você pega um desses doentes que você conhece do seu dia a dia e se aproxima dele, você vai perceber que ele está buscando ser curado e ouvir algo que faça sentido para a sua vida. As pessoas estão sedentas. As pessoas estão desesperadas para conhecer aquilo que nós temos para oferecer, que é o amor de Jesus. Nós somos a extensão da graça de Deus na terra. Somos aquilo que Ele começou. É através de nós que essas pessoas vão ouvir e ser curadas. E elas estão por aí. É o desafio de todo pescador. Constatamos isso. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, guarda esse tutorial. Ele é bem simples. Guarda isso como uma lição para você. Para a gente poder colocar em prática. Dá uma olhada só, para a gente refletir. Se há doentes nas cidades e as multidões procuram para ser curadas por Jesus, o que então está faltando? Lição de Jesus. 3 coisinhas para você guardar. Conexão, estudo e oração. Conexão, estudo e oração. Essa é a lição de Jesus. Esse é o tutorial dele. É assim que ele ensina. Que Deus os abençoe.